ao Areco Talks, o podcast que traz os melhores insights sobre tecnologia e gestão empresarial. Eu sou Isabela Cassola, jornalista e parte do time de marketing da Areco, e hoje eu tô aqui com o Cláudio e com o Álvaro. A gente vai falar sobre o futuro da tecnologia para a gestão empresarial. Vou pedir que antes que a gente começar o nosso bate-papo, vocês comecem se apresentando para a gente se conhecer melhor. Então, Álvaro, conta um pouquinho de você. Conto sim. Meu nome é Álvaro, eu sou um dos fundadores da Areco Sistemas Empresariais, já são 36 anos de estrada. Sou economista formado também e tenho uma experiência, um monte de coisas interessantes aí relacionadas ao mundo da tecnologia e ao mundo da administração. A gente tem muito contato com coisas internacionais também, então tendências de desenvolvimento. A internet hoje também simplificou um pouco esse acesso à informação de que está acontecendo de novas tendências, né? E o nosso papel acaba sendo de como que a gente atende demandas das empresas usando a tecnologia para potencializar os negócios dos nossos clientes e dos negócios em geral. Um pouco disso que a gente vai misturar aqui no nosso bate-papo, falar sobre como a gente alavanca negócios, o que é importante no negócio, o que é sólido, estruturado e o que é inovação. Então, eu quero que a gente faça aí um bate-papo aberto e eu acho que vai sair algo legal daí. Cláudio, você que é líder do nosso time de desenvolvimento, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, meu nome é Cláudio, tenho 31 anos, tenho bacharelado em Sistemas de Informação, possuo 15 anos de experiência na área de tecnologia, uma boa parte dela com sistemas ERP, parte de gestão, PDV, etc. 7 anos na área de desenvolvimento em si, mas já passei para a parte de hardware, já prestei suporte, implantação, então tenho uma noção muito boa com relação a essa área de ERP. Sou coordenador de desenvolvimento na Areco, estou na Areco há 4 anos, então eu coordeno o time de desenvolvimento, testes e DevOps. A minha missão dentro da Areco é inovar e levar tecnologia aos nossos clientes, né? Aprimorar muito mais e apresentar a todos os nossos clientes, nossos parceiros, um software robusto, soluções que atendam 100% os clientes e torne performático a experiência deles. Esse podcast, quando a gente pensou ele juntos, veio muitas ideias sobre o que a gestão, o que as pessoas que gostam de gestão empresarial, que gostam de tecnologia, precisam ouvir. Mas mais do que isso, a gente trabalhou várias ideias e eu queria que ouvir de vocês, quais as expectativas, o que vocês esperam do programa antes da gente começar o nosso debate de hoje. A minha expectativa é realmente criar um canal para debater ideias, tá bom? Não existe, na verdade, no mundo da ciência exata, você até tem, sim, coisas mais concretas e que não tem tanta mutabilidade. Mas quando a gente está falando de ciências humanas e o mundo da administração, o mundo da economia, na verdade, são ciências humanas, não são exatas. Então, você tem uma mutabilidade gigantesca, porque são as demandas humanas interagindo ali, ou seja, o mercado, sabe, clientes, fornecedores, aí acontece, sei lá, uma inovação, um regulamento legal diferente, né, um imposto diferente, tudo isso faz movimentos dentro da economia dos negócios, tá bom? Então, eu acho que a nossa missão aqui não é uma missão de só tem esse caminho. É uma missão de debater ideias, então eu acho até que a gente talvez divague em assuntos que não são efetivamente só tecnologia e só administração empresarial. A gente vai falar tudo que tem em torno disso e que leva a essas forças de mudança, desenvolvimento, inovação. Espero que tenhamos um canal aberto aí para isso. Na minha percepção, acredito que o foco principal é aproximar a Areco ou aquilo que a gente propõe para o mercado junto aos nossos clientes, né? O nosso público-alvo. Então, a gente mostrar como que é uma empresa de tecnologia, que nem sempre tudo aquilo que a gente fala tecnicamente, que é extremamente complexo, o quão realmente isso é complexo e ao pé da letra como que isso é aplicado, mostrar as dificuldades. Eu acho que é interessante ter esse bate-papo para mostrar a nossa percepção também. E falando um pouco sobre percepções, pensando de uma maneira simplista, tá? Tem 2 tipos de software hoje em dia. Bem simplista mesmo. Alguns que são massificados, e aí as empresas se adaptam ao software. E tem os que são soluções personalizadas. E aí
o software ele se adapta a uma realidade de um negócio que pode ser aplicado, obviamente, para outros negócios. Para a gente falar de futuro, a gente tem que entender qual desses softwares tem mais espaço no futuro. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Você tentou um tema que não é simplinho, tá bom? Então, É, você falou que é simplista mesmo. Por quê? Porque, lembra que eu comentei antes até, que você tem um monte de demandas humanas todas diferentes, tá? sim. Então, se a gente olhar a economia e negócios, muitas coisas são, sim, estruturadas e repetitivas, tá? Então, se eu Uhum, falar lá, vamos fazer uma empresa de extrato de tomate, uhum, ok? Então, o extrato de tomate, ele precisa ter a demanda dele, que vai ser produtores agrícolas de tomate, ele vai tratar agora de pegar o tomate, fazer a transformação industrial sim. do tomate in natura, em extrato, enlatar, fazer a venda e fui super simplista aqui no negócio Uhum, operacional dele, é isso. E outras empresas do mesmo segmento, teoricamente, é a mesma coisa. Mas se você entrar em detalhes desses negócios, não são a mesma coisa, sim. porque todos vão buscar diferenciais competitivos. Então, ao mesmo tempo que dentro do mercado uma empresa copia a outra para aprender com a outra, aquelas coisas que são coisas positivas que alavancam o negócio, eles também tentam construir algo que é diferencial deles, para eles poderem se destacar no mercado, né? Sim. Então, a gente fala de commodities, por exemplo, né? Então, quando a Uhum, gente fala de commodities, é um pouco essa ideia, não, se é commodity, é tudo igual, não tudo vai igual. mudar nada. Mas se você olhar cada empresa, mesmo dentro do mundo das commodities, lá dentro, ele tem diferenciais. Então, o que Uhum, que eu quis dizer com isso, né? Que sim, existe o espaço para o software massificado, next, 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 segue o barco, usa uhum, ele, então você vai ter servidores compartilhados, bancos de dados compartilhados, uma infraestrutura mais automática disponível para você uhum, utilizar, você vai ter templates pré-prontos daquela utilização, essa é a proposta do software, e quem está comprando está buscando o quê? Algo mais simples, massificado e, consequentemente, ele tem um menor custo de adesão e de manutenção. uhum, Mas ele vai ter muito menos acesso à personalização. sim. A outra linha de trabalho, de coisas mais sob medidas, continua existindo, tá bom? Então, não vejo muita diferença nisso, até com roupa, por exemplo, tá Sim. certo? Eu sei que hoje terno está fora de moda, tá bom? Muito poucos usam, mas continuam existindo ainda alfaiates que vão fazer algo mais sob Sim. medida para você e outras que vão comprar massificado. Os dois funcionam? Claro que os dois funcionam. São públicos diferentes, com expectativas diferentes, e a mesma coisa eu acho que acontece em software. Então, eu não vejo que existe uma tendência única, tá? Uhum, Se a gente escutar um pouco de economia, a gente escuta que está tendo um certo retorno a procura por serviços personalizados sim. e existe uma consciência de que isso sim tem um investimento maior, Uhum. né? Mas você também tem um resultado diferente, tá É. bom? Isso vai Essa é a desde o minha visão. atendimento, né? Tu Claro, começa no atendimento personalizado, talvez uma venda até mais consultiva, e vai atravessando todo o muda tudo. processo. Até o processo de venda, já o começo já é diferente. Todo ciclo é diferente nesse Hum, papo aí. Vou deixar o Cláudio falar um claro, pouquinho, falar. depois a gente retoma aqui. Bom, a minha visão, sendo também bem simplista, eh, eu acredito que depois que a internet ela ficou acessível a todo mundo, né? Então, as pessoas elas têm muita voz hoje, né? Por causa da internet. Uhum, E a informação se propaga muito rápido. Ah, dessa forma, a tecnologia também ela evolui muito rápido. Então, falando de futuro, eu sempre falo que hoje as pessoas elas são bem imediatistas, né? sim. Elas querem velocidade, elas querem coisas rápidas, elas querem que tudo aconteça muito rápido. A tendência, na minha opinião, é que os softwares também sejam bem padronizados Uhum, e sejam especificamente naquele ramo e atende aquele ramo ou atende aquela determinada empresa, bem padronizado. Como o Álvaro falou, o público do customizado ele não vai deixar de existir. sim. Na minha opinião, eu acredito que ele vai ser muito mais valorizado. Uhum, Porque conforme você eleva esses sistemas que são mais padronizados, as empresas que procuram algo que mais se adequam a ela, que, poxa, por causa de uma regra de negócio, algo muito específico dela, ela precisa que o sistema se comporte com ela, né, a ela. Então, ela vai valorizar muito mais o serviço. aham, Essa aprofundação, né, essa coisa mais ah, técnica, algo mais aprofundado.
Então, na minha opinião, vai ser muito mais valorizado. Mas o público em si são dois, tá? Na minha opinião, a tendência é o software ser mais padronizado e seguir nisso, nessa faixa. Eu acredito que existe espaço para os dois. Vou falar um pouquinho de RP, tá bom? Uhum. Existem públicos diferentes no mundo do RP, tá certo? E existem muitos softwares diferentes debaixo da sigla ERP. Sim. Então, você tem alguns softwares que chamam ERP no mercado, mas um conjunto de módulos e funcionalidades não existem lá, tá certo? Mas tem a sigla ERP. Sim. E você tem outros softwares de nome ERP também, você tem um conjunto muito maior de funcionalidades, tabelas, regras de negócio, etc. Falando de uma empresa que quer fazer um crescimento sustentado, sólido, a gente tem que enxergar o ERP como sendo a infraestrutura básica e vital que você precisa para deixar o teu negócio sobre ele. Porque é o ERP que consegue, quando é um bom produto, ok? Que consegue te responder com muita segurança, com muita regra de negócio implantado e quase tudo online, tá bom? Teu ativo imobiliário, depreciação, onde é que ele está, se você está tendo ganho ou perda, o que está teu estoque, qual é teu estoque em terceiros, rastreabilidade por causa de recall, é ele que está falando da tua folha de pagamento, cuidando de todo o compliance da folha, compliance fiscal, compliance contábil. Então, ele é uma infraestrutura robusta, sólida, que vai controlar o físico, fiscal e financeiro. Eu costumo dizer que esses são os 3 pilares número 1 para você apertar todos os parafusos, né? Então, você procurar automação em regras fiscais, procurar um efetivo controle de estoque com regras precisas ali de movimentação dos estoques e da produção. E você ter um efetivo controle financeiro, com comunicação integrada com bancos, com agentes financeiros. Uma vez que você tem esses muito bem controlados, você pode começar a agregar um conjunto enorme de novas funcionalidades. E sim, como o Cláudio comentou, as demandas são gigantescas hoje. Tudo é muito Sim. rápido, tudo é muito ágil. Vem quilhões de ideias e demandas novas, né? Mas essa base que eu comentei, ela continua existindo, você vai continuar respondendo a tudo isso. Os governos estão aí, o Banco Central está aí, os impostos estão aí, o controle está aí, as pessoas estão aí, isso não mudou, continuamos sendo gente consumindo coisas e transformando coisas, tá? Então essa é a parte importante do RP. Para mim ele é realmente, e é essa a nossa missão como empresa, ele é a infraestrutura básica vital para o crescimento. Dali para cima, aí começa o mundo das inovações. Tá, mas, gente, eu estou precisando de Omnichannel, eu estou precisando de uma outra ferramenta do CRM, eu estou precisando de WMS. Não, mas eu vi uns painéis super legais lá da Microsoft, eu quero usar aquela outra ferramenta da Microsoft, ou ver alguma coisa que é da Oracle, ou ver alguma coisa que a Meta está inventando, uma tecnologia nova. Então agora começa um monte de demandas de coisas tecnológicas, mas aí entra o trabalho humano. Como é que eu pego essas coisas tecnológicas novas e realmente faço isso ser produtivo e condizente com o meu negócio? Como é que eu faço isso ser disruptivo, alavancar a transação? Então a gente está entrando num mundo de ideias aí e debates que é legal, é emocionante e tal, mas isso já é realmente o mundo da particularização. A parte da massividade é os plugins vão estar lá prontos, contrate, mas não vai ter um trabalho de, olha, vou estudar o teu CRM, o teu funil junto contigo para ver cada etapa de processo. Não, você vai fazer um next. Se você for um cara bom daquilo, legal. Isso vale para o contábil, isso vale para todos os setores, ok? Perfeito. E essa perspectiva do investimento no software, né? Tem muitas empresas que enxergam da maneira errada. Por exemplo, tem empresa que trabalha de uma maneira muito específica e pensa no software que vai atender ela no momento. Mas ela não esquece que mais para frente ela vai precisar de mais integração, mais personalização, e até mesmo tem empresa que costuma pegar vários softwares picadinhos, né? Ah, eu tenho um software para RH, eu tenho um software para tal coisa, e a diferença do software, que talvez ele seja mais personalizado, que ele tenha a possibilidade de você agregando recursos, é isso mesmo, né? A gente tem uma experiência com alguns softwares de RP na web, onde eles são bem mais padronizados, eles têm uma vasta gama de integrações e tudo mais, porém, uma empresa
em determinado momento ela se adequa àquele sistema e tá tudo ok para ela, tá atendendo 100%. Mas aquela empresa, a tendência dela é evoluir, ela é Sim. crescer. A partir do momento que ela cresce, ela precisa de ela tem algumas necessidades que aquele software às vezes não está atendendo. Uhum. Mas pelo fato daquele sistema ele ser bem padronizado, esse sistema ele precisa que o público dele, no geral, apresente algo para ele modificar. Uhum. Então, por exemplo, ele não vai modificar o sistema dele só porque aquela empresa, especificamente aquela empresa, ela precisa que crie algo novo É. dentro do sistema. Não, eu preciso que mais clientes, para o negócio daquele sistema ERP, peçam aquela customização, ou aquela melhoria, ou aquela integração nova, para aí sim eu poder integrar. Diferente de uma outra empresa que já analisa mais a customização em si e se adequa a um cliente, esse cliente não tem tanto problema. Eu sei que é um pouco mais custoso essa questão de customizar para o Sim. cliente e se adequar a ele, porque é muito mais análise e especificamente estamos fazendo para aquela empresa, existem várias outras que também temos que pensar que vai Sim. ser atendida. Então, sim, de fato, a customização ela é necessária e algumas empresas vão optar sempre por ela, sempre vão cair nessa questão. Hoje em dia, os softwares eles têm a tendência de se auto-integrarem. Uhum. Então, tudo está integrando tudo hoje em dia. Então, é algo positivo, também é algo que a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, com uma certa segurança para ver se realmente aquilo ali vai ser extremamente positivo para o cliente e para o software em si, entendeu? Uhum. Isso me lembrou, na minha passagem esse ano ao Summit, o RP Summit, teve a palestra de um membro da Microsoft. Não vou lembrar certinho o nome agora, Uhum. posso trazer para vocês depois. E ele falou um pouco sobre a adaptabilidade do software. Então, os softwares no futuro eles serem low code, eles trazerem a oportunidade de serem extensíveis, não só personalizadas, mas a pessoa em si participar desse processo, as empresas em si participarem desse processo de adaptação, eles serem mais integrados mesmo. O que vocês acham disso, principalmente dessa parte do low code? Vou comentar um pouquinho. Puxando um assunto ainda do tema anterior, né? Uhum, Sempre que a gente está falando de um RP competente, legal, ele já vem embarcado com um monte de regras de negócio e com um monte de padrões, né? Que aceleram o processo. Não tem como dizer que não. Mas quantos por cento é isso de um negócio? Lembra que eu comentei lá que existe, cada empresa tem a sua particularidade, tá certo? Ou seja, sim. o nascimento de um negócio, lógico, ele pode ser meio commodity, tá certo? Não, comprei umas máquinas, vou extrair minério, arrumei a concessão da área de minério e boa, toca Uhum, o pau, tá certo? Todo mundo compra minério, né? Mas, em geral, a grande maioria dos negócios não é nesse tipo, porque são de capital intensivo, ok? A grande maioria dos negócios veio alguma coisa muito diferente para atender de uma forma diferente um mercado, né? E aí começa o mundo de você aproveita essa estrutura básica que já está embarcada, padrão, que acelera teu processo de implantação, de uso, de controle, mas aí começa agora de você incorporar essas tuas funcionalidades. Falando do que você comentou agora, da uhum, integração disso com o que eu acabei de dizer, né? sim. Então você falou, a Microsoft fala da adaptabilidade. A Microsoft é uma empresa que provê sistema operacional, banco de dados, Aham, cloud, com Azure. Ah, Tem até o RP também, algo deles, não tem? tem, Tem tem um RP para eles. RP, tem um monte de coisa, é uma empresa gigantesca, ok? sim. Inclusive adotando, sendo disruptiva com ela mesma, tá certo? Então, se a gente pegar .NET, C Sharp, Visual Studio, né? Ela conseguiu abraçar o mundo do software livre, que antes, em outras gestões dela, isso era uma abominação, tá Uhum. Uhum, certo? E ela está conseguindo colocar no mercado soluções sensacionais, tá bom? Mas agora vamos lá. Você precisa de arquitetos humanos e pessoas tomando decisões e fazendo escolhas, ok? sim. Se a gente pegar uma linguagem de programação, vamos falar de JavaScript, ok? Se você vai fazer um software com um website, não vou nem falar de software, vai fazer um website complexo, cheio de interações gráficas e muitas páginas e tal,
Não é um trabalho simples, tá bom? É extenso, vai consumir muitas horas, tal. Mesmo que você utilize plataformas padrões para te acelerar nesse processo. Sempre que você começou não, mas eu preciso ter um diferencial no meu website, né? Sim, Você está agregando programação JavaScript. sim. Aí imagina que você já gastou 1.000 e não sei quantas horas lá num website. Eu não estou falando maluquice, isso existe, tá bom? Sim. Ok. Aí fala, não, agora não é JavaScript, agora vai ser outra coisa. Opa, e aí, o que eu faço com aquelas 1.000 horas? Vou gastar 1.000 horas em outro e tal? Então, vamos lá. Dentro do mundo da programação, surgiram tecnologias lá atrás, tipo programação orientada a objeto. A ideia era que esse encapsulamento, esses componentes, eles funcionariam com alto reaproveitamento, né? Isso é verdade, né? Só que é verdade dentro de uma plataforma, não é aberta para... Se eu fiz numa linguagem, não é tão simples de eu usar esses objetos em outra linguagem, outra Sim. plataforma. Sistemas operacionais diferentes também não é uma mutabilidade assim tão transparente e tão simples. Isso são brigas complexas, tá bom? Sim. Aí começaram a surgir outras tendências. Então, quando a gente começar a falar em microserviços e tal, é um pouco a mesma ideia, só que transportada para algo que começa a tornar independente. Não importa a plataforma que você construiu, isso é onde está. Não estou dizendo que isso é simplinho, tá bom? Mas esses caras se conversam e se Aham. alimentam. Isso é legal? É, tem um monte de debate aqui que a gente pode falar sobre infraestrutura, ou seja, como é que é o hardware, como é que é a redundância, como Sim. é que é balanceamento de carga, como é que é um monte de assuntos aí, tá? Que é bacana, é bem divertido falar de tudo isso daí. Só que não é uma execução simples, tá? Hum. Então, a Microsoft, né, está falando de essa adaptabilidade, dessa facilidade. Se você pegar as ferramentas dela, ela sim bota tudo aproveitando, mas você é um fornecedor com um time enorme Sim. fazendo as ferramentas dela funcionando. Mas assim, não é tão simples você pegar e falar, hoje eu uso MySQL, aí eu quero migrar o MySQL inteiro para o Microsoft SQL Server, ou sair do SQL Server e ir para o Oracle, ou sair do Oracle e ir para Postgres. Não é tão simples. Não, não é tão simples. Todos são bancos de dados, mas Sim. todos têm particularidades, sintaxe muda um pouco, né? Então tem um trabalho técnico por trás aí para isso funcionar, tá? Que é a nossa missão. A gente continuamente, dentro da nossa empresa, né? O que a gente está fazendo? Estudando todas essas ferramentas que eu Aham. citei, esses nomes aqui, e a gente vendo qual a adaptabilidade prática de como é que eu consigo fazer isso funcionar, como é que eu consigo entregar isso. Mas sim, há uma tendência com os microserviços, as APIs, cada vez mais se integrem, é o que a gente já faz dentro da empresa, ok? Se a gente pegar um pouco os PED é isso, tá bom? Uhum. Vai nota fiscal XML para lá, volta, autorização, Sim. não autoriza, tem token de comunicação, e vai reinf, vai e-social. Então, esse já é um reflexo disso. Mas agora muito mais, né? Se a gente pega o Areco Hub, também é um microserviço que tem um monte de outros microserviços lá dentro para falar com Uhum. todas as Sim, plataformas sim. que existem de e-commerce e tal. Então, assim, é O uma que seriam tendência. esses microserviços? Microserviços significa, ao invés de você ter um software, tô tentando não ser muito técnico, tá bom? Ao invés de você Aham. não ter um cara enorme, tudo numa plataforma só, né? Você secciona aquilo em funcionalidades menores com muito mais especialidade em cada uma delas, tá Uhum. bom? E elas se comunicam, entendeu? Se E uma não comunicam. depende da outra para funcionar. Ah, Bom, sim. ah, claro que com isso, né, assim, envolve mais hardware, envolve mais bancos de dados, Sim. envolve uma estrutura muito diferente, tá Sim. bom? Porém, tem a promessa, assim como na orientação a objeto, tem a promessa de mais escalabilidade, de mais versatilidade, mobilidade, tem sim. Sim, trazer isso para o cliente. Mas eu vejo aí a necessidade de uma arquitetura, aí já são profissionais mesmo, profissionais competentes, tanto na gestão como na tecnologia, para fazer boas escolhas e boas transições em tudo isso daí, Sim. ok?
Só não falei de low code e no code. Daqui a pouco eu falo. Eu emendo, ele Tacar. já ataca também. Bom, na minha opinião, sim, um software RP, novamente, pelo fato da evolução da internet, do acesso ser muito rápido, ah, os softwares de gestão, eles têm que evoluir e acompanhar a tecnologia, não tem jeito. E hoje, tudo é muito integrado. Então, como o Álvaro falou, microserviços. A gente tem serviços que integram e-commerces. Dentro do próprio sistema do RP, a gente tem componente que emite nota fiscal de serviço, por exemplo. E hoje, no Brasil, nota fiscal de serviço é por prefeitura. Cada prefeitura escolhe o web service que ela quer. Uhum. Então, pensamos que, sei lá, tem mais de 5.000 prefeituras no país, Sim, cidades. É um bicho de sete 5.500. cabeças. Então, são 5.500 integrações que a gente tem que fazer. Não, é muita coisa. Então, a gente pensa, pô, podemos ter um componente, a gente utiliza um componente que faz isso. Aham. Só que existem as particularidades também de cada prefeitura. Uma faz de um jeito, outra faz de outro. Como que a gente faz com tudo isso, entendeu? Então, existe uma complexidade gigantesca para a gente casar todas essas coisas. Então, isso não só para essa parte nota fiscal de serviço, para tudo. Então, com a evolução da internet também, sei lá, 15, 20 anos atrás, você não vendia globalmente tão fácil. Sim. As empresas não vendiam com tanta facilidade. Hoje, se você entrar na internet, abrir uma loja, você vende para o mundo inteiro, se você quiser, É. tá? Uma empresa ela consegue fazer tudo isso muito rápido e ágil. E ela precisa de um sistema que atenda isso. Então, os sistemas têm que evoluir, têm que integrar tudo isso. Uhum. Quanto maior for a velocidade e mais rápido se adequar a isso, melhor vai ser um sistema. Aí já voltando um pouco para o no-code, né? Low code ou no code. É interessante ter o sistema low code ou no code porque você dá a possibilidade para o cliente resolver um problema dele por conta própria, sem a necessidade de alocar um desenvolvedor ou programar alguma coisa. As ferramentas no code, um sistema no code, óbvio, o cliente tendo um pouco, o técnico dele um pouco mais apurado, ele mesmo vai conseguir fazer um relatório, montar uma consulta, fazer uma integração, mesmo que simplória, com algum sistema, exportar uma planilha, exportar um arquivo de comunicação com uma outra plataforma, tudo isso dentro desse sistema plataforma. low code, Uhum. entendeu? A Areco possui algo do tipo e o Álvaro pode falar a respeito disso, tá? A gente vai falar do Enterprise Peer, né? Uhum. A gente construiu o Enterprise Peer exatamente para dar velocidade na entrega de soluções de gestão. Tá? Aí começa o mundo da abstração, né? O que é uma ferramenta low code e no code? Não é que não existe código ali dentro, é claro que existe, tá bom? Então, não importa se esse código foi feito em qual linguagem, tá bom? Mas existe um código feito por desenvolvedores. A questão é que esse código, ele foi feito onde ele já entende que ele vai tratar uma situação e aquilo é feito de um jeito não tão específico, de um jeito... É mais complexo codificar isso, tá bom? Mas é uma codificação como se você estivesse fazendo uma ferramenta para ajudar a codificar mais rápido. No fundo, é isso que a gente está fazendo, ok? Então, se você olhar qualquer RP, qualquer software e tal, você vai falar, eu preciso acessar um banco de dados e tem uma tabela lá. Sim. Não importa se a tabela tem 2 campos, 3 campos ou 190 campos, não importa, é uma tabela com campos. Os campos têm tipos e tem técnicas de transformação de dados para todos esses campos com esses tipos ficar direitinho, porque, por exemplo, JavaScript, não sei se vocês sabem, tal, mas quando você vê na tela campo data, campo número e tal, às vezes esses caras não são data porcaria nenhuma, não são número porcaria nenhuma, é um bando de texto aquilo ali, tá certo? Você só está emulando o que é, então tem uma transformação de texto para aquilo, checagem, tem um monte de coisa nesse vai e vem, tá bom? Você precisa estar ciente disso? Não. Como usuários, como consumidor de RP, como administrador, não. Isso é um papo técnico de desenvolvedor, tá bom? O low-code e no-code, ele trata isso sozinho, ou seja, fica transparente. Então, qual é a vantagem disso? Poxa, você não está codificando leitura, gravação, pesquisa, consulta, etc., para todas as tabelas. Não, você simplesmente modela ela e acabou o assunto, está feito. É meio automático, tá? A mesma coisa para geração de extração de dados, para relatórios e tal.
No mundo, quando entra nos detalhes das regras de negócio, você também consegue usar o low code, no code, com um pouco de workflow, né? Mas em algumas situações muito específicas, não. Vai continuar pedindo desenvolvedores, help, precisamos É. disso. Mas a É esse o ideia ponto do... que chegou a palestra aqui. Oi? É esse ponto que chegou essa palestra que eu citei, ela chegou exatamente nesse ponto. Do contato com o desenvolvedor, ele diminuir, não diminuir por diminuir, mas diminuir porque as pessoas vão participar mais do processo de software. Perfeito. Se você pensar bem, quem que tem a demanda? Pessoa. A A pessoa, empresa. os administradores, Isso. né? Uhum. Então, por que que dentro da empresa também precisa ter pessoas interagindo, né? Por quê? Porque já foi estruturado naquela empresa como é que é a regra de negócio, como é que a gente contabiliza, como é que é o fiscal, como é que são os movimentos e tal. Tem uma estrutura pensada, tem um jeito de catalogar, de fazer código de produto. Não é livre, leve e solto, qualquer um faz qualquer um. Você tem um planejamento de estruturação, estratificação de N dados para que eles te ajudem a ter as visões que você precisa. Se a estratificação de dados não foi pensada, você não vai ter painéis, indicadores, não tem mágica, ok? Então, se isso está feito e agora as pessoas têm novas demandas, né? E essas pessoas têm um bom fluxo de interação, o low code e no code acelera a entregar essas soluções, eles mesmos Sim. resolvem ali, tá certo? Então, tem um monte de situações, né? Vou te citar uma lá do nosso Enterprise Peer, né? Por que ele era feito? Tudo bem que eu estou falando um pouco de coisa que hoje não é mais assim, porque a tecnologia mudou bastante, mas eu acho que a imagem é a mesma, tá? Antes, para atender um cliente, cara, mas eu quero mudar a ordenação desse dado na tela, eu quero mudar a ordenação desse relatório, eu quero mudar a coluna. Por quê? Porque para ele aquilo é mais efetivo, é exatamente o que ele quer ver, fica mais fácil dele navegar pelo que ele quer ver, ok? Uhum. Anteriormente, quando você não tinha esse mundo low code e no code, né, isso levava dias. Por quê? Porque você tinha que pegar aquela demanda, ir para um desenvolvedor, o desenvolvedor codifica, testa, compila, publica, envia, né? Não estou dizendo que isso ainda não aconteça e até já tem coisas muito mais ágeis para fazendo tudo isso, mas acho que talvez seja motivo para outro podcast, tá bom? Aham. Só que hoje você não precisa nem sair de lá, o próprio cara resolve ali. É isso, pô, salvar como, muda esse carinha aqui, acabou. Você está falando de minutos, né? Sim. Pouquíssimos, né? Tem que ter expertise de onde faz, onde clica, é que nem Excel, né? Faz um monte de coisa, é um pouco de expertise. Como é que aprende um pouco e, poxa, você está ganhando domínio, conhecimento e liberdade. Essa é a promessa de low code, no code, microserviços e tal, que não quer dizer que não vai se trabalhar, tá bom? Vai se Sim. trabalhar, mas é conhecimento, é estudo e um bom diálogo entre os agentes ali para tomar uma decisão bacana, que você sabe, opa, não vai estragar nada aqui, isso está sólido, isso aqui, conseguimos, toca o pau. Não vai fazer bagunça nenhuma, só vai trazer benefício. Ó, Esse benefício também ele acompanha até a parte dos desenvolvedores, para você ter uma noção. Não é só o cliente que ele Aham. se beneficia, tá? A plataforma Low Code No Code, por exemplo, para o setor de desenvolvimento hoje da Areco, ela agiliza muito o nosso lado. Então, ao invés da gente pegar e ficar escrevendo muito código para fazer algo, uma boa parte já é feito dentro dela. E ela já provê tudo isso. A parte mais específica que ela não atende, aí sim envolve um pouco mais de codificação. Mas tudo aquilo que a gente iria perder muito tempo escrevendo já está feito nela. Então a gente, óbvio, como o Álvaro falou, ele comentou, precisa ser um pouco técnico também para você fazer a coisa coerente lá Sim. dentro. Então a gente aplica isso coerentemente, deixa ok, e agora a gente utiliza isso dentro da codificação, que é necessário. Pode ser que a demanda do cliente, às vezes, nem precise codificar. Uhum. Fazendo tudo dentro da plataforma já é o suficiente. E a gente entrega algo muito mais rápido para o cliente. Às vezes o cliente fala: Não, eu não quero mexer, eu não ponho a mão, eu não tenho ninguém que faça. Eu vou pagar para vocês fazerem. Às vezes a gente iria demorar 25 horas para codificar tudo na mão, algo que ali foi feito em 2, 3 horas. Sim. Então ele tem um ganho muito maior também. O cliente às vezes não enxerga isso, mas ele tem um ganho, tá? Junto com essa plataforma.
Não sei se é uma viagem minha, mas assim, se o cliente pode participar mais do processo, né, de criação, vamos usar um termo mais leigo, dentro do software, será que assim, no futuro, no futuro bem próximo mesmo, viu? A gente vai ter mais participação dos clientes no software de gestão empresarial, porque hoje quem opera os softwares, a grande maioria são as pessoas que trabalham dentro de uma empresa. Será que os clientes dessa empresa eles vão conseguir ter mais participação? Por exemplo, o conceito da pessoa, sei lá, entrar, se cadastrar, fazer o próprio orçamento. É uma coisa que o cliente se envolva mais, porque a gente está tendo muito essa cruzada, né, dos processos. Pessoas se envolvendo em processos que antes eram, esse é o processo do fornecedor de software, esse é o processo da empresa que usa o software e esse é o processo do cliente da empresa. Será que a gente tem mais participação no futuro dessas? A minha visão é que é bem difícil isso, É. tá? Isso analisando agora. Ah, a, a, a pessoa ter esse interesse em se aprofundar tanto é muito difícil. Uhum. Na verdade, ela quer um negócio muito rápido, que só Rápido, dê né? as coisas para ela. Ela não quer mexer em nada, Uhum. entendeu? Então, assim, dificilmente, até mesmo dentro das empresas, elas não têm tanto esse costume. É difícil você achar um profissional lá dentro que fala, poxa, eu quero pegar, eu tenho o RP, ele é bem robusto, eu tenho a plataforma EP, ele é bem robusto. Eu, usuário normal, quero entrar dentro disso e quero aprender. É Uhum. muito difícil. Se o cara for alguém que seja muito curioso, que ele tem essa curiosidade em aprender, ele gosta de desafios novos, beleza, esse cara vai entrar lá, ele vai destrinchar, vai descobrir muita coisa, mas eu acho que isso é uma minoria, Uhum. tá? Essa é a minha visão hoje, é o que eu vejo. Agora eu não sei. Na minha opinião, pelo fato das pessoas também quererem ser imediatistas, quererem as coisas que aconteçam muito rápido, que o avanço seja com muita agilidade, eu vejo que elas não vão querer se aprofundar tanto nisso, tá? Eu vejo, se eu entendi bem a tua pergunta, né? Ah, eu vi algumas perguntas na tua pergunta, tá bom? Aham. Então, assim, uma é, existe sim interação entre Areco e clientes em desenvolvimento de funcionalidades, e às vezes é uma interação bastante intensa, uma, um jeito até que a gente chama de fazer software aí, que na verdade é, poxa, me fugiu o nome lá do Extreme Programming, Sim. tá bom? Que na verdade é quem é o cliente final, quem é que desenvolve, quem é que modela, né? E todos interagindo continuamente juntos. Isso é bacana porque é algo realmente ágil, rápido. No mundo técnico, o problema que isso pode trazer é, tá, mas aí você não dá o tempo suficiente para fazer uma estruturação competente de como se faz aquele código. Aí eu já comecei com metodologias de testes unitários, separar a interface de banco de dados de regra de negócio, é um jeito de codificar que exige disciplina. Porém, eu também vejo nessa questão do Stream Programming que você consegue acelerar, consegue atender aquela demanda e sim, agora chamo o retrabalho de fazer esse cara mais limpo, uma vez que agora realmente o escopo e o cliente final foi muito bem atendido, ok? Então, acho que isso existe, Uhum. acho que surgir comunidades, né? Blogs, sei lá, grupos de trabalho, sim, acho que existe. E a gente tem um roadmap nosso sobre o Enterprise Peer especificamente, tá bom? Uhum. Onde ele sim vira uma plataforma mais livre do ERP para construir ferramentas diversas, tá bom? Ele já tem ferramentas de importação, exportação de elementos que foram feitos ali dentro. Então, é como se você pudesse, isso daqui é um pacotinho bacana que eu quero ter, beleza? Você só importa, incorpora esse cara aí dentro. Uhum. Então, eu acredito que essa comunidade interagindo existe. E eu escutei algo na tua voz do tipo, mas os clientes dos nossos clientes, né, eles Isso. interagem com isso. Então, os clientes dos nossos clientes, os fornecedores dos nossos clientes, ou os terceiros, né? Eles têm sim uma interação hoje, né?
porque existe muito EDI. EDI é troca eletrônica de dados entre plataformas, empresas, existe, isso a gente já provê com ferramentas que a gente tem aí dentro, tá? E também existe, você comentou, o cara pode fazer orçamento, né? Então, se a gente pegar o Mob Sales, Net Sales, ou pegar mesmo o Areco Hub com e-commerce que você pode usar ali dentro e tal, você está fazendo um pouco esse papel. Sim. Net Report é um automatizador de relatórios, mesmo que o cara não seja um cara dentro do software. Areco Dashboards também, ou seja, tem um monte... Você começou a puxar a questão das arquiteturas, quem que vai puxar todas essas coisas e como é que isso vai funcionar bem. A parte importante que eu vejo nos negócios já é algo que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de RP, a gente está falando de banco de dados, um monte de coisa. A questão é como é que agora a gente preserva esse conhecimento e como é que a gente garante que todas as pessoas que estão entrando no negócio preservem esse conhecimento. Sim. Aí agora uma mistura de recursos humanos dentro das empresas que vão fazer treinamento, instruções de trabalho, cargos e salários, organogramas, só para garantir que novas pessoas, né, tenham onde buscar informação e sigam todo aquele trabalho de planejamento e organização empresarial que foi feito ali, porque é isso que preserva e começa a multiplicar os ganhos desse negócio. Se você não tem essa preservação de conhecimento, entra uma pessoa nova, não tem como ela pegar por osmose, né? Eu vou colar assim, o bracinho do lado do Cláudio, peguei, pode deixar, agora eu vou Tenta para aí e frente. aprende. Não vai rolar, tá bom? Talvez um dia, essa tecnologia não existe hoje. Tá? Como ela não existe hoje, então são todas essas questões de procedimentos, o velho OIM, um pouco modernizado, tá bom? E é super importante isso daí, é vital, pra falar a verdade. Isso preserva o investimento. Sim. Antes da gente partir para a parte final do nosso programa, eu vou convidar vocês para acessar o site da Areco e o Álvaro vai explicar para vocês o porquê. Convido vocês sim a vir assistir nossas informações dentro do site da Areco. O que vocês vão encontrar lá? Vão encontrar detalhes sobre o RP, mas vocês também vão encontrar coisas sobre o ecossistema de produtos que a gente tem lá. Não tem só o RP, tá bom? Então, todos esses microserviços que a gente comentou, tem informações lá dentro, são todas as ferramentas que a gente tem, são integradas e atendem a demandas e necessidades específicas, podendo alavancar bastante o seu negócio. Ele fala do Enterprise Peer lá dentro também. Você tem acesso ao nosso blog que está lá com um monte de informações, ok? Então, por isso que é um site rico para vocês interagirem, conhecerem mais sobre a nossa empresa e o nosso produto. E, obviamente, que estamos abertos, lá já tem canalzinho, canal, chat, para você interagir com o nosso time lá, que pode fazer sem problema nenhum apresentações, tirar tuas dúvidas. E o que a gente gostaria, assim, é que houvesse um estreitamento aí com a comunidade, difundindo não só os nossos produtos, mas também essas ideias de tecnologia, linguagem, gestão empresarial. É isso. Agradeço a oportunidade e, por favor, não deixem de ir lá visitar. Vamos falar de IA? Eu sei que é um tema aí muito amplo, as pessoas estão vendo mais no dia a dia, né? Porque a gente achava que IA era coisa de filme, agora o pessoal tá vendo chat GPT, umas coisas mais diferentes. E como vocês acham que vai ser o futuro com as IAs, principalmente para gestão empresarial? Quando elas vão chegar para gestão empresarial? Eu começo ou você começa? Parou, ímpar? Vou começar. Obrigado. Ele está respeitando a idade, cara. Não. Seguinte, IA não é um advento novo, ok? Para quem já assistiu um pouco de filmes aí, já viu Alan Turing fazendo máquinas específicas para descriptografar, aquilo é o princípio da IA, ou seja, a máquina se aprende sozinha a partir de informações e comandos que você passa para ela. IA é uma ferramenta, ponto. IA não é um cérebro divino. Essas coisas que eu acho que nunca podem sair da mente de quem está tomando decisões, de administradores e tal, tá bom? Dentro da inteligência artificial, e se alguém estudar um pouquinho mais, estudar o que a Microsoft já fez, o que a Oracle já fez, o que Meta já fez, muitas empresas já estão há muitos anos investindo em IA, não é agora, tá bom? E muitos desses testes, eles mesmos viram que
às vezes, você deixar e a livre, leve e solta, ela começa a fazer um monte de bobagem, tá bom? Por quê? Porque, de novo, não é uma inteligência com emoções, valores morais, não tem nada disso dentro de IA, tá bom? Se isso vai se incorporar em N ferramentas, vai, sem dúvida alguma, porque ajuda. E como é que você usa a IA, no nosso ponto de vista, de forma inteligente, né? São IAs mais direcionadas, ou seja, são ferramentas treinadas para fins específicos, ok? O ChatGPT está dando É sensacional o que ele está fazendo, porque ele está difundindo de que existem tecnologias poderosas, ágeis e rápidas que ajudam as pessoas. É sensacional. Por outro lado, você achar que o ChatGPT sabe sobre tudo e tudo está perfeito, ou seja, essas ferramentas já extremamente generalistas, é complexo, tá bom? Tem gente querendo fazer Envolve TCC no muito hardware, ChatGPT. muito banco de dados, muito treinamento e mesmo assim, dependendo de como você interage com ela, vem bobagem, tá? Sim, Eu brinco de que a história pode ser reescrita e isso é perigoso, sim. tá bom? Mas é uma ferramenta poderosa e que tem que ser usada. Por exemplo, cálculos de volumetria num caminhão, com volúmetros desconexos. Se você for fazer dentro da nossa lógica muito programática, linear, vai dar muito trampo, né? Você treinar uma IA para IA fazer isso faz mais sentido, entendeu? Então, tá cheio de pequenos nichos onde ela faz todo sentido, tem que ser aplicada, incorporada. A gente fica estudando continuamente, a gente tem lá dentro do escritório o setor que cuida de suporte de software, coisas em torno de software, mas tem um setor que a gente chama de inovação, que esse tem a obrigação de ficar com as antenas abertas, escutando o que tem de novo. Sim. Então, integração com o WhatsApp, por exemplo, já estamos com APIs em testes dentro do escritório, com integração com o WhatsApp, integração com o Telegram, integração com o SMS, né? Sim. Integração com o ChatGPT, ele já tem API de integração com o ChatGPT. A questão agora tá bom, e como é que eu uso esse cara na prática e tenho certeza que ele está fazendo algo legal para mim, não me pondo numa cilada, né? Então tem um tempo de experiência, tentativa e erro para a gente aprender também. Sim. Sim. Eu vejo que, sim, de fato, a IA ela veio para revolucionar e ela é o futuro. Só que eu sempre fico com muito pé atrás com relação à IA, né? Ela tem que servir para você como uma ferramenta para alavancar algo que você precisa, sejam os seus negócios, os seus estudos, mas ela não vai te dar uma verdade absoluta daquele tema que você está pesquisando. Aham. Como o Álvaro falou, ela pode trazer muita bobagem. Sim. Eu já presenciei isso em desenvolvimento. Ela me dá um código que aparentemente eu lendo funciona, se eu colocar lá não vai funcionar. Ou documentação de alguma integração que até a data de corte dela, ela passou uma documentação, falou, essa integração vai funcionar, simplesmente você acessa, ela não existe mais. Então, são coisas que a gente tem que ponderar e saber utilizar a inteligência artificial, né? E o que me deixa mais com o pé atrás é, a inteligência artificial, ela foi programada para te auxiliar. Por exemplo, o ChatGPT, ele não consegue fazer nada por você. Ele te dá respostas, Sim. mas ele não faz nada, ele não acessa um site e faz uma ação por você. Sim. Porém, a gente já discutiu um pouco e encontrou algumas outras que estão fazendo. E isso é o que gera um pouco de receio. Porque, vamos pensar no futuro próximo. O que é real e o que não é? Foi uma inteligência artificial que gerou? Não foi? Eu vi um outro caso onde uma inteligência artificial, uma empresa utilizou uma inteligência artificial e ganhou um concurso de fotografia. Então, uma imagem que nunca foi tirada, eles utilizaram, ganharam um concurso, depois que ganharam, eles falaram, pô, a gente vai devolver o prêmio porque a gente usou uma IA. Isso daqui não é uma foto real. Isso foi uma inteligência artificial que gerou. E imagine o tanto de fotógrafos que tiraram fotos verdadeiras e perderam para aquilo. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, tem que entender que a inteligência artificial ela vem para auxiliar, mas ela não pode se tornar uma verdade absoluta, porque eu acredito que vai sair do controle
E aí acaba virando aqueles filmes de ficção científica, Skynet, não sei, 2001, pode Odisseia ser. no Espaço. HAL. Enfim, é algo que a gente tem que ficar atento, né? Existem alguns gurus aí da tecnologia que eles falam a respeito delas, eles posicionam que a gente tem que ficar esperto com as inteligências artificiais e não utilizar elas discriminadamente, sem um escopo definido, algo. Porque a pessoa, por exemplo, que sempre volta para a inteligência artificial, ela utiliza aquilo ali e para ela é tudo, ela acaba ficando ignorante, Sim. porque ela não busca o conhecimento por ela própria. Então, ela depende da inteligência artificial para gerar algo para ela. Isso é complexo. Mas, como o Álvaro falou, a gente está utilizando isso dentro do sistema, estamos tentando implementar essas coisas, fazendo um protótipo laboratorial e verificando como que isso funciona. E sim, integração com o WhatsApp, até mesmo dentro do nosso sistema com follow-ups, isso é extremamente interessante. Uhum. Então, essa integração é muito positiva, tá? Na minha visão. A gente tem algumas ferramentas de IA no software, tá bom? Que é um pouco parametrizar e dar as informações para ele gerar. Então, o construtor de produtos é um, tá bom? Mesmo a automatização de natureza de operações fiscais do software é outro. É só essa questão muito generalista que a gente pode ser que com mais aprendizado, com mais controle, a gente mude um pouco a nossa visão, mas nesse momento a gente vê o generalista um pouco perigoso, porque assim, IA é uma ferramenta, temos que usar, ela ajuda e muito, tá? Mas de preferência com escopos determinados para você saber que Sim. ela tá dentro da regra de negócio que você quer e não que ela fique leve e solta demandando. Lembra que eu comentei das experiências da Microsoft, né? Então, já teve uma experiência de IA, onde a IA interagindo, chegou no momento que ela começou a ficar agressiva. Agressiva de falar palavrão, de Uhum. virar, assim, um negócio meio anárquico. Ou seja, ela não sabe o que ela está fazendo de verdade. Ela entende, o computador não sabe o que é um texto, o computador não sabe o que é uma Sim. palavra. Isso não existe. É a gente que está interpretando, tá bom? É só isso. Eu acho, assim, uma opinião minha mesmo, que o ChatGPT foi um exemplo do que a IA generalista pode fazer. Porque, por exemplo, tem gente que acha que o ChatGPT é ferramenta de busca. E, o ChatGPT não é ferramenta de busca. Ele não é ali para você colocar uma pesquisa, ele não vai te trazer algo realmente científico, apurado. Ele vai te trazer com base no que ele foi alimentado. E o que ele foi alimentado? A questão é essa. Tem gente usando para escrever TCC. Então, acho que essa IA generalista, quando você não coloca Sim. ela específica numa aplicação, ela é muito perigosa. Desculpa eu te interromper, né? Pode Eles não falar. estão usando para escrever TCC, que eles deviam escrever TCC, é diferente. Tem maluco. É Tem maluco pra diferente. tudo. Tem maluco pra Ele tudo. tá clonando, é diferente. Tem Né? vídeo na internet de gente falando: ah, você quer uma IA para gerar imagens? Tal, tal, tal. Quer IA pra escrever TCC? A pessoa olha e fala ChatGPT na caruda. Teve aqui no Brasil, fizeram prova do OAB com o ChatGPT e passou. São coisas que a gente tem que ficar muito atento, porque não tem como a gente prosseguir com algo que vai nos tornar muito ignorante, né? Sim. Porque, de certa forma, a gente tem que obter a inteligência. Utilizar ela como uma ferramenta para alavancar é perfeito. Mas utilizar para tudo, exatamente tudo. E eu já utilizei ela para diversas coisas, já mostrei pro Álvaro. Por exemplo, fui fazer um exame onde era referente à coluna, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, eu preciso voltar com o médico, mas não voltei. O que eu vou fazer? Vou pesquisar o que tá no exame no ChatGPT. Ele fala, olha, eu não sou um médico, eu te aconselho a ir num médico, mas aqui estão algumas coisas que podem ser isso daí que está descrito no exame, né? É algo positivo? Eu tenho uma noção, mas ele não é um médico. O médico vai falar para mim o que realmente está acontecendo. Ele vai ler o exame, ele vai verificar as imagens, porque o ChatGPT não viu isso. Não. E ele vai falar, pô, tem algo que não foi detectado aqui que tá aqui. Aí o Álvaro vai falar, você voltou no médico? Eu falei, ainda não voltei, eu vou voltar. O laudo médico sempre vai ser câncer e gravidez. Isso eu te garanto. Toda inteligência artificial fala laudo Vai falar médico, isso. câncer ou gravidez. Normalmente quando Cadeira. você coloca no Google, ele sempre vai falar que você tá com algum câncer. Câncer ou gravidez. É engraçado o Google pra isso. É.
Mas vocês acham que essa preocupação com segurança nossa empresa vai usar IA, vai abrir espaço para alguma coisa insegura? Vocês acham que é alucinação ou tem possibilidade da gente usar a IA daqui uns poucos anos de maneira segura? O mundo todo interconectado, tá certo? Se a gente for começar a viajar em mundos distópicos, tá? 1984, Admirável Mundo Novo, não sei se vocês já leram esses livros, leiam, são sensacionais, 1984, tá sim. bom? Oi? 1984, sim. Ah, tá. Ah, a gente pode criar nesse universo um pouco distópico. Entretanto, assim, nesse mundo de interconexão que a gente está vendo, os níveis de segurança têm que aumentar e aumentar muito, tá? Então, não é mais só o mundo dos antivírus, né? Já está indo muito além disso, né? E é contínuo, né? Porque assim como existem as forças pondo camadas de segurança, também tem gente muito inteligente que, infelizmente, emprega essa inteligência para o mal, tá certo? E essas forças vão continuar. A gente acreditar numa humanidade pura, que não tem ninguém ruim. A maioria da humanidade não é ruim, tá bom? Mas os que são ruins estão lá e a gente tem que se proteger. Sim. Não tem o que fazer. Então, não tem fim isso daí. Eu não vejo um horizonte de fim. E não acho que não tenha segurança. Tem, simplesmente abriu uma falha, E corre desenvolve, atrás. trabalha, corrige e vai surgir uma outra depois, porque tem gente batendo para achar falha. Uma coisa que eu aprendi e levo é que nada é 100% seguro, nada. Tudo tem alguma falha, Sim. tá? A gente pode colocar exemplos como criptografia. Até o ano de 1900 e alguma coisa, 98, 96, existia uma criptografia que ela era muito forte. Mas foi feito um concurso, naquela época lançaram um concurso para ver quem quebrava as criptografias. E um cara conseguiu quebrar em minutos. Uma criptografia que na época era referência. Aham. Então, assim, existe uma probabilidade de você conseguir quebrar. Eu sei que evolui muito. Hoje as criptografias elas são muito avançadas e, por exemplo, você precisaria de um computador quântico para conseguir quebrar e tal. E se você casar muito mais tecnologias junto com a criptografia, é algo que se torna impossível para quebrar num curto período de tempo, né? Ah, mas existe. Então, assim, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás com tudo. E como Sim. o Álvaro falou, se existe uma brecha, aconteceu, a gente tem que dar um jeito de corrigir. E quanto mais camadas a gente levantar até chegar no objetivo, no objetivo final, é o mais interessante. Porque pode ser que quebrou uma camada, quebrou uma segunda camada, opa, identificamos que alguma coisa está acontecendo. Levantamos mais, corrigimos as que foram quebradas e assim nunca é acessado, entendeu? Se você pegar esse mundo dos microserviços todos e tal, você está falando de estruturas, não é uma máquina, um software, é um monte de máquinas, um monte de softwares, e você tem que passar por várias camadas de comunicação, existe monitoramento em tudo isso, tá bom? Sim. Então você tem monitoramento de todos esses softwares, monitoramento de os pacotes que estão sendo transmitidos. Podia ser mais simples o mundo, concordo, mas não é a realidade, vamos em frente, tá bom? Isso cria oportunidades também. Bom, a gente falou aqui, falou de futuro, mas eu quero saber um pouquinho do presente de vocês dois. O que vocês já estão vendo agora, que é tipo uma preparação para esse futuro tecnológico? Isso eu anotei aqui pra gente fazer, pensar em software, segurança, infraestrutura, tipo, como vocês já veem esse futuro chegando no dia a dia de vocês? Você fala na Areco. Na Areco, na área da tecnologia em geral, mas principalmente no seu dia a dia na Areco. Ah, aquilo que a gente estuda, procura conhecimento, vê que é algo interessante, debate entre nós, fala, poxa, isso daqui é algo que dá pra gente alavancar, colocar isso no nosso software, ou criar um novo software. Ah, as tendências a gente fica ligado e a gente aplica elas, tá? A gente coloca em laboratório, testa, acha interessante, pô, essa daqui não é muito boa, então ignora. Vamos para a próxima, vamos para outra. Então, assim, a gente agrega muita coisa dentro dos nossos softwares. E sempre com o objetivo de performar para o cliente. Sim. Então, no nosso dia a dia, a gente ataca desse lado, entendeu?
Uhum. A gente tem dentro da empresa, até o Cláudio comentou, existe um setor de DevOps, existe o setor de testes, existe os desenvolvimentos de suporte, existe os desenvolvimentos de inovação. Então, Uhum. são times, pequenos squads aí, que a gente espera aumentar esse número de squads, tá? Sim. Na verdade, os squads especialistas em cada produto que a gente tem, tá? Hoje a gente utiliza times comuns, né, em produtos diferentes. A gente está querendo transformar isso em times especialistas naquele produto. Então, o que a gente vem gradualmente implementando, né? Então, a gente está implementando o mundo de Kubernetes, balanceamento de carga, redundância, balanceamento de comunicações. Então, se cair o link 1, o link 2, o link 3, não importa, tudo fica no ar, tá Uhum. certo? Se cair a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, não importa, tudo fica no ar, e tudo isso com segurança, e tudo isso com tokens de acesso e validação de tokens. Uhum. Ou seja, é realmente a incorporação de tudo que a gente veio conversando aqui, né, dessas tecnologias, e que esse mundo não para, tá bom? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está aqui conversando e criando, a gente Uhum. constrói tecnologias e inovações Sim. proprietárias, no mundo inteiro aí tem gente boa também criando e tal. E ora, essas coisas aparecem e é uma alavancagem, na verdade, né? Ou Uhum. seja, você cria uma coisa, cria outra e começa a alavancar cada vez mais rápido algumas coisas. Então, assim, a gente tem um roadmap interessante aí, com várias coisas de infraestrutura, várias coisas administrativas da empresa, tá bom? Estratégicas, e Uhum. também tem essa questão de produto mesmo, fazer Sim, novas coisas, oferecer novos serviços para os clientes aí, tem muita coisa saindo sim. do forno em breve aí. Algo que é interessante que a gente está implementando também é. O Álvaro comentou um pouco a respeito, é sobre esse ecossistema que estamos montando, né? Onde a gente interliga todos esses sistemas, tanto o nosso RP, como todos os outros sistemas adicionais. Planejamos lançar uma loja para a gente ter acesso a esses produtos e as pessoas comprarem esses produtos, né? Sem precisar acionar a equipe comercial da Areco e tudo mais. Então, algumas coisas a gente está tentando tornar um ciclo mais autoatendimento do cliente, entendeu? Uhum. Então, onde ele vai ter um ecossistema muito grande de sistemas e ele pode, ó, poxa, eu vou contratar esse sistema que vai fazer essa determinada coisa. Ou eu preciso de um RP, contrato. Ah, agora eu vou vender, vou contratar o Areco Hub. Preciso mexer com parte financeira, vamos contratar o Areco Fintech. Enfim, temos bastante softwares e estamos acoplando eles, né? Colocando dentro desse ecossistema. Sim. Achei essa parte do ecossistema muito fera e também a parte que eu gostei é dessa questão do Enterprise Peer, sabe? Eu acho muito legal a gente poder participar da construção do software. Eu acho que isso é muito futurístico. Não muito futurístico, tipo, o Huawei, que é tudo destruído, mas futurístico, tipo, a gente vai ficar com um universo mais personalizado, vai ficar. A gente participa mais da tecnologia, a gente que não é da tecnologia. Vocês são da tecnologia, mas Sim, eu que não sou. Meu, parece um futuro muito mais bacana do que a gente tem agora, de não estar por dentro, assim, tecnicamente. isso é extremamente positivo. É muito positivo. Outra dúvida que eu fiquei é sobre a questão dos multidiomas, de quando você cria uma plataforma, como que ela se adapta a esses idiomas? Tipo, o software Areco RP, ele tem essa parte de ser multidiomas? O RP já faz alguns anos, né, o suporte a multidiomas. Obviamente, com multidiomas hoje, na verdade, é português, inglês e espanhol. Bom, Uhum, existe, obviamente, tecnologias que fazem essa tradução, notadamente quando você está debaixo de navegadores e tal, você tem essa uhum, opção de pôr meio que tradutores automáticos, que infelizmente não bate tudo certinho, não, porque para você ter uma tradução legal, de novo, voltando para o mundo da inteligência e tal, né? Você precisa ter um contexto maior da onde aquela tradução se aplica para fazer certo, né? uhum, Eu posso Ó, dar um exemplo, né, do nosso comercial. A gente lançou uma ferramenta, um sistema nosso na web, e isso que o Álvaro comentou se chama Globalization, né? A gente ativa isso, ele automaticamente dentro do navegador, se você ativar a tradução do navegador, ele já traduz todas as palavras, né? uhum, O que eu achei interessante é que o comercial veio reportar um problema pra gente, falou, ó, pô, estamos com um problema aqui.
porque eu acho que, tipo, os clientes não vão gostar de ver isso. Falei, pô, por quê? Aí ele falou assim, olha aqui, ele mostrou a nossa agenda, né, dentro do nosso Net Agent. Aí ele falou, poxa, segunda, e é tipo, é, segue, ter, quar, acho que é quá, Kim. beleza? Kim. Aí na sexta, eu acho que ele coloca Eu sex. já sei de onde vai ser Na isso. hora que colocou para tradução, ficou Ah, traduzido e ele colocou sexo. Aí o cara falou, mano, por que vocês são loucos? Vocês estão colocando isso? Eu falei, não é possível. Eu vou perguntar aqui pros desenvolvedores se eles fizeram alguma brincadeira, né? Aí eu vi e falei, cara, não, isso daí foi seu tradutor, do navegador que fez essa tradução, não foi a gente que colocou. aham. Então, tipo assim, é algo que não é tão inteligente, ele simplesmente traduz o que tá lá, É. entendeu? Então a gente até falou, pô, como que a gente pode contornar isso? Vamos inverter o globalization do sistema para colocar ele como inglês ao invés de português, e aí o negócio vai traduzir para sex ao invés de sexo, entendeu? Aham. Mas era só, tipo, só uma brincadeira, mas enfim. Depois a gente falou, pô, vamos colocar então a palavra inteira, que fica mais fácil, né? Aí ele vai traduzir corretamente. Friday, né? É, Por exemplo. Friday. exatamente. Free. Bom, eu acho que chegamos à fase final do programa. Eu queria muito agradecer quem assistiu até agora e agradecer a disponibilidade e participação de vocês em estarem aqui numa quarta-feira de manhã para a gente falar de um tema que é tão amplo e tão rico. Queria agradecer a participação do Álvaro, a participação do Cláudio e principalmente a Areco por idealizar e patrocinar esse programa e a todo mundo que assistiu. Então, vou deixar vocês fazerem as despedidas de vocês e um grande beijo. Obrigado, Isa, pela tua condução aqui, tá bom? Ajudou a gente a não devagar tanto, apesar que a Sim. gente dá algumas, né? Uma viajada que faz parte, né? Tentei viajar junto. Tá bom? E espero que a gente tenha em breve novos episódios aí com temas que ajudem a alavancar a gestão empresarial do Brasil. Perfeito. Eu queria agradecer a Areco pela oportunidade, né? Acredito que vai dar boa visibilidade para a gente, o Areco Talks. Como o Álvaro falou, a gente pode trazer diversos temas, né? Tanto de tecnologia ou até mesmo de segmentos que a Areco atua, né? Isso eu tenho a agradecer, tanto ao Álvaro, tanto à Isa. Muito obrigado. Obrigada pela participação de vocês.